Começou a gravar. Beleza, já estamos gravando. Antes de começar, né, eu queria primeiramente dar felicitações, né, para todas as mulheres. Hoje está interessante, né? Parece que só tem mulher aí, olha só. É para comemorar hoje o Dia da Mulher, tá certo, tá vendo? As mulheres vão dominar o mundo, tem que dominar mesmo. Queria, então, desejar Feliz Dia das Mulheres aí para todas vocês, né? Falar que, apesar dos pesares, né? Vida que segue, né? As coisas ainda não são os ideais ainda para o mundo feminino, né? Mas à medida que o tempo vai passando, espero, a gente deseja, né, que vocês tenham cada vez mais conquistas, né, no caminho dos direitos iguais, beleza? Então, sejam todas, estou desejando todas felicidades nesse dia, e é isso aí, tamo junto. Vamos lá, vamos lá. É interessante, né, cara? A gente não teve um cueca aí nesse negócio. Tamo junto, gente. Bem, o que rola? Agora os informes. Primeiro, começando, ainda não temos informações sobre a nova data do PAS. Acabei de entrar aqui no Google, procurei aqui alguma informação. Se alguém souber, tá certo, tem que conquistar. Isso começa por aí, né, Giovana? Começa também conseguindo conquistar esses direitos à educação, né, que também durante muito tempo foi renegado às mulheres, né, gente? A gente sabe muito bem que durante muito tempo só que podia estudar ou fazer qualquer tipo de coisa era sempre os homens, né? É isso aí, vamos lá. Então a gente ainda não tem informações sobre o PAS, tá? Fica aquele rolê, né? Aí o Ezequias, tamo junto aí, Ezequias. Aí, ó. O Ezequias é o único cueca representando aí. Viu, Ezequias? Depois você dá felicidades aí para as mulheres. Aí o que rola, né? Então a gente está continuando aí, por favor, pessoas, continuem com o seu programa também de estudos, né? Tentando sempre retomar os assuntos já estudados, aquela coisa, viu, gente? Porque assim que tiver alguma informação, é importante que vocês estejam preparados. O que é interessante, porque assim, vocês têm que lembrar uma coisa: vocês estão competindo, vamos dizer assim, com alunos do ensino médio público, no seu geral, né? Eu acredito que a grande maioria dos alunos que estão aqui são de escolas públicas, né? E a gente sabe que já tem aí uma redução por questão de cotas, essas coisas. Então, é interessante vocês sempre continuarem mantendo o foco nos estudos, porque a gente sabe, cara, que por causa da pandemia, boa parte dos alunos não conseguiu, ou não está conseguindo essa proeza, né? Então, qualquer tipo de, enfim, rotina que vocês continuarem aí, vocês aproveitam, vocês ganham muito no final das contas, tá? O que mais? Aí, o que rola? Beleza? Essa informação do PAS, tá? Ainda não sabemos o que vai rolar, mas mete o louco aí. E agora sobre a nossa aula, né? Sobre a aula de hoje, eu queria fazer um combinado com vocês da seguinte maneira, tá? Hoje a gente tem 2 horas, né? Que temos aula aí de filosofia, sociologia, né? Lembrando, era para a gente terminar o conteúdo na semana passada, se eu não me engano, né? E aí, por causa do adiamento, a gente tem aí mais um tempinho para trabalhar. E hoje a nossa aula é uma aula dupla de 2 horas, né, filosofia e sociologia. Mas o que acontece? Eu já passei boa parte do nosso cronograma de filosofia e sociologia. O que ficou pendente era mais a parte de artes, tá? Então eu queria combinar com vocês da seguinte maneira. Hoje eu queria focar mais no conteúdo de artes. Eu passo aí, a gente vai fazer, eu vou primeiro fazer uma aula expositiva sobre o conteúdo que vai ser cobrado do terceiro ano de arte, tá? Lembrando que a prova do PAS, ela tem 2 eixos básicos, né? Tem o eixo que é o conteúdo, que já é cobrado normalmente do terceiro ano do ensino médio. Fora isso, ainda tem um outro eixo que são as obras, né? Que são utilizadas como inspiração para fazer as questões da avaliação, né? Então, a gente tem que sempre abordar essas 2 temáticas. Temos que entender o conteúdo referente ao terceiro ano e temos que conhecer também as obras que são cobradas na etapa do PAS, beleza? Então, eu vou querer passar hoje uma aula expositiva de artes, para a gente comentar algumas questões que ficaram faltando na aula anterior, fazer questões de artes. Aí, o que acontece? Como a gente tem um tempo, eu queria também... Só um minuto.
Desculpa, gente. E depois eu vou fazer um comentário com vocês, então, retomando os assuntos que a gente já falou de filosofia e sociologia, tá? Também vou fazer algumas questões, que eu trouxe questões novas aí para a gente abordar, tá? E amanhã, na aula de amanhã, eu queria trabalhar com vocês sobre especificamente a prova do PAS. Eu queria dar dicas, né, conselhos para vocês, porque fazer a prova da UNB, principalmente provas elaboradas pelo CESP, não é simplesmente saber o conteúdo. O que que acontece? Você sabe todo o conteúdo da prova, você pode pegar, cara. Se você for tentar fazer todas as questões da prova da UNB, principalmente que é feita pelo CESP, não dá tempo, né? Então, é preciso ter estratégias na hora de fazer a prova, é preciso ter, enfim, conhecimento sobre como que a prova cobra o conteúdo, né? E amanhã eu queria fazer essa abordagem um pouco mais específica na prova do PAS, né? E como que a gente pode esperar o conteúdo de filosofia, sociologia e artes, então, na prova de vocês. Tranquilo? Pessoas, alguma dúvida, por favor, mandem no chat aí, tranquilo mesmo? Mandem pelo menos um tranquilo, professor, tamo junto. Só porque eu gosto de participação. Beleza, obrigado, gente. Tamo junto aí. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui o conteúdo, então. Vou compartilhar a tela. Só um minutinho. Bora. Aqui. Pronto. Vê se foi aí. Foi, beleza, obrigado. Beleza, pessoas. Primeira coisa Então, semana passada, a gente comentou basicamente, né, sobre a história da arte, né? Então, o que que acontece? O conteúdo que é específico do terceiro ano na arte, vou tirar aqui essa parte, pronto. O conteúdo do terceiro ano de arte é semelhante ao conteúdo, então, de filosofia. Estou falando em questões de contexto histórico, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, conteúdo de filosofia, a gente vai ver que é basicamente filosofia moderna e filosofia contemporânea, tá? Então, não cai filosofia antiga, não cai filosofia medieval, ou seja, não vai ter questão do Platão, do Sócrates, não vai ter nada disso. Não vai ter questão medieval de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Também de questões de artes não cai, então, arte clássica, ou seja, arte greco-romana, arte bizantina, né, que é uma arte já religiosa, do começo da igreja cristã, né, da igreja do Império Bizantino. Também não cai sobre a arte gótica, né, que também seria uma arte medieval, que teria esse apelo também para uma questão religiosa, né, aqueles vitrais que a gente conhece, né, aquela coisa de iluminação, de igrejas verticalizadas, né, que são aquelas igrejas enormes, né, gigantes, as coisas. Não é o conteúdo que cai, então. O que cai, então, dentro do conteúdo de artes é mais o conteúdo da modernidade. O que é modernidade, pessoas? A gente entende modernidade a partir do período do Renascimento. Professor, Karen, minha internet caiu e só estou com os dados, mas ele não vai tentar um meet por muito tempo. Aí qualquer problema é só mandar no meu WhatsApp. Ah, não, tamo junto, Karen, relaxa. Que aqui qualquer coisa eu já estou no comando, tô logado já na conta principal, tá? Então, o que que rola? É o conteúdo que está na modernidade, começa, então, no Renascimento, tá? O Renascimento, então, seria esse resgate dos conceitos clássicos, dos conceitos greco-romanos. Então,
cara, o racionalismo, a geometrização, né? Eu vou tentar colocar algumas imagens aqui. Eu estou tentando fazer apenas um contexto histórico para vocês entenderem, tá? Então, olha só que legal. Aí, ó, Minian, Renascimento também, ó. Na escultura, por exemplo, a gente tem essa busca pelo belo ideal, um belo que não tem esse apelo religioso, tem um apelo estético, tá? É diferente quando a gente produz uma arte religiosa de uma arte tida como profana, né? A arte profana, ela busca apenas a beleza em questões estéticas humanas, né? Como, por exemplo, o Davi de Michelangelo, que tem essa busca, né, de um corpo ideal. E uma das questões principais também que a gente tem que perceber na arte renascentista, que se difere do período anterior, que é o período religioso, que obviamente é a ausência de roupa. Pessoas, sempre tem uma relação, a arte sempre faz uma relação dicotômica entre uma arte religiosa e uma arte profana. Então, os movimentos, né, eles vão sendo substituídos sempre nessa ordem. Então, tem uma arte profana, como, por exemplo, a greco-romana, depois substituída por uma arte religiosa, como, por exemplo, foi a arte medieval. Antes da arte greco-romana, tínhamos, por exemplo, a arte egípcia, que era uma arte religiosa, ou seja, religiosidade profana. Religiosidade, e agora o Renascimento, de novo, uma arte profana. Então, a ideia não é trazer elementos bíblicos como uma questão de santidade, mas é trazer elementos bíblicos por uma questão de estética, por uma questão de beleza, por uma questão, tudo bem? Enfim, humana mesmo, antropocêntrica. Tranquilo? Metemos logo geometrização, falei para vocês, essa busca sempre de colocar figuras centralizadas, essas coisas todas. Depois vai vir o barroco, que seria essa espécie de resposta da igreja para exatamente essa arte profana. Olha aqui o Davi do período barroco. Olha o Davi de Michelangelo, peladão. Olha o barroco. O que tem aqui o barroco? Tem uma roupinha aqui tampando uma coisinha do Davi. Por quê? Porque isso aqui é uma arte religiosa, mano. A ideia é contar uma passagem da Bíblia mostrando elementos próprios de Deus, essas coisas. Então não pega bem, né, ficar colocando as coisinhas do Davi para fora, né? Mesma coisa, arquitetura, né? Sempre buscando esses elementos greco-romanos, tá? Nesse sentido renascentista, tá? E aí a gente entra naquilo que é o assunto mesmo, que é o impressionismo. A partir daí é o que despenca. O impressionismo, porque é o primeiro movimento moderno de fato, ruptura com todo o processo de arte que vinha sendo colocado anteriormente. Então, você lembra que eu falei para vocês? A arte sempre veio essa ideia de religiosa, profana, religiosa, profana, religiosa, profana. E agora, no impressionismo, que aqui estamos falando ali, ó, século XIX, né, ou final do século XVIII, talvez, já tem elementos desse impressionismo. Então, a gente encontra essa arte de ruptura, né, que busca ter técnicas artísticas que nunca tinham sido usadas até então. Foi esse o grande movimento de ruptura. Até então, o impressionismo só tem essa característica de promover uma ruptura de técnica artística, tá? Porque os pintores, eles ainda são frequentadores são pessoas da elite, são pessoas frequentadores, né, do ciclo, né, mais nobre, né? Então, óbvio que o retrato da realidade que eles vão trazer ainda é de uma nobreza, né? A gente só vai ter, de fato, uma arte de ruptura, não só técnica, mas também crítica, política, ideológica, cultural, quando a gente tem, aí sim, né, o que nós chamamos de... deixa eu pegar aqui o outro. Que são as vanguardas europeias. Tranquilo? Vocês estão vendo aí? Mudou aí a imagem, né? Agora estão numa apostila, né? Uma coisa, se não estiver vendo, vocês me avisam. Sim, beleza. Tá? Então, o que importa para a gente, já comentei com vocês exatamente sobre isso, né? Sobre a parte de vanguardas europeias, que são movimentos artísticos que não só têm técnicas de ruptura, mas principalmente os objetivos artísticos também são diversos, né? E aí eu vou colocar para vocês, por exemplo, o cubismo, né? O dadaísmo, o futurismo, né? E principalmente também o surrealismo, uma das principais correntes da vanguarda europeia. Eu já fiz essa aula para vocês, só estou retomando, né? Só vou passar aqui para vocês, só para a gente lembrar algumas obras, né? Por exemplo, esse aqui do Pablo Picasso, o cubismo, lembra? Um cubo fragmentado, né?
que mostra essa arte fragmentada em diversas dimensões, né? Então, tem técnicas e também um pensamento político já de rupturas. Olha aqui também o Picasso com a utilização de máscaras, né? E principalmente de inspiração africana, que não busca mais essa questão mais eurocêntrica, então está buscando também inspiração, o que nós chamamos de pensamento decolonial, ou de outros estilos artísticos, vamos dizer assim. Tudo bem? Esse é o cubismo, né? Olha aí o dadaísmo, né? O dadaísmo que mostra essa expressão de nada, né? Lembra que eu falei para vocês? Lembrem do nome dos movimentos que a gente vai lembrar mais ou menos do que eles tendem a trazer, né? Então, o cubismo, essa fragmentação, o dadaísmo é o nada, é o nadaísmo, ou seja, é uma arte de crítica, porque tenta representar nada, né? Não tenta ter algo a ser dito, né? Então, é uma crítica metafísica, vamos dizer assim, né? Temos o futurismo, né, que tenta fazer resgate exatamente a essa modernidade que está surgindo. O futurismo, eu queria deixar bem claro, viu, é um dos poucos elementos, poucos movimentos das vanguardas europeias que não teve tanto esse apelo crítico, político, ideológico, tá? Porque principalmente teve como principal idealizador o menino chamado Tommaso Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, né? Que ele escreveu esse manifesto futurista, que depois vai ser utilizado no pensamento. Ele é italiano, tá? E ele vai ser bastante utilizado pelo Mussolini, né? Um governante fascista, tá? Então a gente tem que entender que enquanto todo mundo tem certos, como que eu posso dizer, vínculos, vamos dizer assim, com movimentos socialistas, comunistas, né? E movimentos críticos, culturais, o futurismo ele já tem um apelo um pouco mais ao fascismo, e por isso ele tem essa visão mais otimista da modernidade. Então ele faz uma espécie de elogio à tecnologia, às máquinas, né? Olha aí essa obra aí do futurismo, certo? Também tem esses elementos do futurismo do Brasil. Tudo bem? Então, esse daí, ó, o surrealismo que eu trouxe para vocês, essa questão mais psicológica, né? Esse surreal, esse algo que está escondido, obscuro, né? No nosso subconsciente, principalmente por causa da influência freudiana, né? Que é um dos principais pensadores que vai ali dar início, vai influenciar a galera, né? Os artistas naquele período do século XX. Beleza? Basicamente isso, e o que eu quero trazer hoje para vocês, então, é essa arte contemporânea, tá? Falei para vocês também um pouco de teatro, falei um pouco do Nelson Rodrigues, da arte realista, né? Do anjo pornográfico. Falei para vocês também das performances, né? Que utilizam mais o corpo e essas outros tipos de cenários, ou, por exemplo, não um cenário habitual do teatro como forma de expressão artística. E agora eu vou comentar um pouco da arte urbana e arte de rua. O que acontece? Quero falar especificamente sobre o muralismo mexicano. Pessoas, vai despencar isso na provinha de vocês. Vou fazer questões aqui com vocês e vocês vão ver como tem uma grande tendência a cair questões sobre o muralismo. Quem está acompanhando aí vai acertar essa questão no Paz, viu? Olha aí, ó. O muralismo mexicano, coloquei, na primeira metade do século XX, um grupo de artistas mexicanos produziu pinturas murais que tinha um forte sentido social e político. Esses artistas usavam a arte para denunciar questões sociopolíticas e, dessa forma, colaborar com a sociedade. Um dos principais representantes do muralismo mexicano, com certeza, é o Diego Rivera, que, além de ser um dos puta artistas daquele momento, também era o companheiro da Frida Kahlo, né? Então, cara, tem obra da Frida Kahlo, né? Na Matriz do Paz. Tem obra do Orozco, que é um muralista mexicano. Tem obras de um grafiteiro, que depois a gente vai ver as questões aí também do Brasil, né, que eu esqueci o nome dele agora, que ele fez aquela Santa Ceia, né, aquele mural na parede. Então tem muita tendência a ser cobrado alguma coisa relacionada a isso. O muralismo mexicano, então, qual é a tendência, cara? É um pouco essa arte crítica. Primeiro, tirar isso, obrigado, Rafael. Eu só não lembro o nome da obra, mas se eu não me engano é a Santa Ceia Moderna, alguma coisa assim, né? A Moderna Santa Ceia, alguma coisa assim. Sobre o muralismo, então, qual que é a ideia do muralismo, né? A ideia, mano, assim, a gente sempre teve pichações e utilizações de, né, Santa Ceia Moderna, obrigado, de vândalos, né, que tido como vândalos. A gente tem, eu já comentei com vocês, a título de curiosidade,
desde o Egito Antigo, a gente já tinha pichações, vamos dizer assim. Não sei se eu comentei com vocês, mas na construção das pirâmides, né, existiam os banheiros públicos, né, no qual os trabalhadores que eram escravos, né, utilizavam no meio da construção. E, cara, se acredita ou não, eles pichavam as portas dos banheiros, né? Não sei se eles colocavam aquele, né, Passo Gostoso, 9955, né? Ou aquele, ai, me liga. Não sei se era alguma coisa assim, né? Ou o faraó é mó bostinha, não sei se era alguma coisa do tipo, mas já tinha relatos desses tipos de expressividade. Mas o que é interessante aqui é que é uma arte que ela ultrapassa a galeria, que ela não é encaixada dentro de um espaço de exposição. Como sempre foi tida a arte, a gente tem que entender o seguinte, as vanguardas europeias foi um movimento de ruptura? Foi. Só que elas sempre foram ainda apresentadas dentro da galeria. Inclusive, é por isso como movimentos como o dadaísmo vai fazer a própria crítica, né? Como o Duchamp, que coloca um mictório no meio da galeria e fala, olha, isso é arte, né? Então ele utiliza o próprio espaço, né, para que a obra dele está inserida para fazer a crítica que a obra, né, foi produzida, né? Não sei se deu para entender, mas aí aqui, então, a ideia é botar para fora, de tirar essa questão do espaço, né, artístico convencional, né? E aí também tem esse apelo ao grafite, porque toda essa expressividade é interessante porque pessoas passam e as pessoas olham a sua arte e que tem muito mais visibilidade, então, do que se eu tivesse colocado a minha arte em uma galeria. Então, tem esse apelo para uma arte que tenta chocar, que tenta se expressar, que tenta comunicar com o mundo, né? Então, tem aí a origem do grafite, né? Assim como as produções de muralistas mexicanos, o grafite em geral tem fortes relações com as questões políticas sociais. Começa na década de 60 em Nova York, onde se organizam diversos grupos e movimentos culturais ligados a grupos marginalizados, principalmente jovens negros e bairros pobres das grandes cidades, né? Então aí, ó, temos aí o Hering, né, que é esse rapazinho aí que tem como se fosse são artes rápidas, né, que ele coloca no mural, na parede, né, e deixa ali a sua marca, né, vamos dizer assim, tá? E as pessoas passam e aquilo dali impacta de uma maneira. Mas aqui foi mais uma questão mesmo artística, tá? O que eu quero falar é esse rapazinho aí, o jovem Jean-Michel Basquiat. Essa arte de muros pode ser chamada de pichação? Não, o grafite não é pichação, é diferente, tá? Eu acho que no final eu falo sobre a cultura do picho, tá? Viu, Bruna? Espera só um pouquinho que eu vou comentar também sobre o picho, tá bom? O Basquiat, que também é um cara icônico, né? Porque olha só as artes dele. Ele é um jovem negro da periferia de Brooklyn, do Brooklyn, né? Para quem não conhece, é a cidade do Chris, né? Brooklyn, 1986, ele estava lá, né? Ele era o carinha que morava logo ali, não é isso? Então, e ele metia o louco, velho, fazia essas pichações, esses grafites, meu louco aí na parede, que não sei o quê, e tinha essa expressividade, porque era tipo a maneira como ele queria representar. Pessoas, olha que legal. Quando eu falo de muralismo mexicano, voltando para cá, eu falo também que boa parte dos artistas, eles utilizam como fonte de inspiração o expressionismo, a vanguarda europeia, duas vanguardas basicamente, né? Que está ali junto das vanguardas, né? O que vem um pouquinho anterior, que é o expressionismo, mas o principal delas que é o surrealismo, tá? Então tenta se trazer também essa questão do inconsciente. Olha aí o menino Basquiat. Então ele faz isso, ele retrata a vida de um jovem negro periférico nas ruas de Nova York, onde que estava tendo segregação racial e aquela coisa toda, tá? Ele morre jovem, se eu não me engano, ele morre com 23 anos, alguma coisa assim, tá? Mas ele é genial, genial. É um dos meus também pintores favoritos, tá? Eu sou muito fã do Basquiat e do Magritte, né, que é um surrealista. Tá? O grafite no Brasil, temos o menino Valéry, né, que ele não é brasileiro, né, nascido na Etiópia, né, mas ele chega no Brasil nos anos 70 e ele tenta também trazer essas representações com essa arte rápida. Muito semelhante também ao que vai acontecer... Aqui, ó, eu ia falar de outro, que era o Banksy, tá vendo? Esse aqui que ele utiliza como se fosse aquelas painéis de serigrafia, que colocam uma parte que não é para ser pintado, joga o jet, em 2 minutos, 3 minutos ele tem uma arte, né? E sempre artes críticas aqui, né? E o Banksy é extremamente famoso porque ele também não mostra o rostinho dele, né? Ele mete o louco e basicamente a técnica que ele utiliza é o stencil. É isso, coloca a parada e joga o jet em cima. Então, a forma
mostra a parte que não deve ser pintada, né? O jet, então, que fica a sua parte pintada, beleza? Então, temos aí outros grafiteiros brasileiros, né, que são extremamente famosos, como os Gêmeos, né, que são reconhecidos internacionalmente, tá? Que, inclusive, teve uma obra apagada lá em São Paulo, né? Meteram um tintão cinza numa obra imensa, linda, dos Gêmeos lá em São Paulo, né? Falando que estava poluindo o espaço visual, que aí começa toda a crítica por trás de toda essa ideia do grafite, né? Como se fosse um espaço de movimentação político-social, mas alguns não querem ver, não querem chocar. E outra coisa que também está sendo colocada é do Cobra. Quando o Cobra, outro debate que está sendo inserido agora na contemporaneidade, é um mural do Cobra que está sendo atacado num prédio lá de São Paulo que ele fez, que o nome tipo a Virgem Maria, é alguma crítica, sim, à Virgem Maria, só que, na verdade, é uma mulher negra com um filho no colo, né? Aí tem uma galera que tá pedindo para apagar, porque tá fazendo referência ao cristianismo e tal, não sei o quê. Então tem todo esse movimento de crítica ao grafite, porque como é algo que tá visível, você não escolhe ver. Então tem essa faca de dois legumes, né? Como diz o amigo meu, que tem essa ideia de uma comunicação direta do artista com o público, mas tem essa ideia de que o público não escolhe ver, né? Que é interessante também sempre se inserir nessa ideia, né? Entramos aí na cultura do hip hop, que também tem tudo a ver com a cultura de rua, né? Que é exatamente a técnica utilizada para representar a vida das pessoas da periferia e tudo mais, eu não vou perder muito tempo nisso. E aí eu falo da pichação, tá? Pichação, cara, é diferente de grafite. Porque a pichação é quando você utiliza, assim, tem toda uma cultura por trás daquilo, né? Não sei, existe um documentário muito bom, tinha no Netflix, mas eu acho que já saiu, que é Picho, ou Picho, se eu não me engano é isso, tá? Que fala exatamente disso, né? Dessa cultura do picho, que na verdade é o seguinte, são pessoas que se arriscam, e a ideia é você colocar a sua presa, né? Mandar a presa, que é colocar o seu nome, nos lugares mais absurdos da cidade, nos lugares mais que as pessoas não têm acesso, vamos dizer assim, e deixar o seu nome em evidência. E o picho aí você chega e fala, ai, professor, mas o grafite é tão bonitinho, a crítica social, tá ali coloridinho, né? Faltou um Romero Brito aqui, os Gêmeos bonitinho, não é isso? Agora o picho é feio, professor, o picho não sei o quê. A ideia do picho é essa. A ideia do picho é ser desagradável. Existe nesse documentário que eu tô falando para vocês, o Picho, mostra de uma performance que um grupo de pichadores fez em uma galeria de arte, no qual eles invadem a galeria de arte, cada um tá lá com a sua mochilinha, em um determinado momento eles metem o louco, toca a campainha e eles começam a pichar a galeria todinha, e mostrando, e pichando o quadro, pichando tudo. Foi um ato de vandalismo que ali foi também um momento de expressividade e mostrar, velho, por que a minha arte não pode estar aqui na galeria, né? Por que essa arte é bonita e essa arte é tida como feia? Ou essa arte é tida como marginalizada e a outra não? O picho, na verdade, é isso. É uma expressividade apenas em questões quase performática do artista, né? Porque de questões de técnica, até não tem tanta, né? Porque é só você mandar umas letras estilizadas. Inclusive, tem a questão também de comunicação, tá? Aí, ó, o Luiz, por favor, esses meus alunos são incríveis. São incríveis. Olha aí, ó, tem o link aí. Quem quiser. Sensacional. Tá fazendo nada, meu querido. Aí, ó, chovendo, tá com toque de recolher, dá para fazer nada de 10 às 5, liga pro crush. Você sabe o que dá para ver filme agora junto, né? Tem uns aplicativos aí, mano, que você instala no seu computadorzinho, o crush tá lá na puta que pariu, você tá na sua casinha e vocês assistem juntinhos, né? Tem essa sensação. Eu acho meio ridículo, meio deprimente, né? Mas às vezes é o que tem para hoje, né? Acontece, depende da sua vida amorosa, né? Enfim. Aí o que acontece? Mas tá aí o link do filme. O que acontece? E tem também um lado de comunicação, tá? Porque quem escreve o picho é quem entende. Porque, mano, se alguém meter uma presa e meter ela falar pro meu pai, lê isso aqui, meu pai vai falar, mano, eu não tô entendendo nada do que tá escrito aí. Porque tem uma linguagem própria, tem toda uma questão de comunicatividade dentro do próprio meio, né? Então, é uma questão interna dos próprios pichadores, tá? É bem interessante isso, tá? Aí, ó, isso daí, ó, que o... Aí, ó, viva o picho, tá vendo o que eles meteram louco? Eu coloquei imagens, ó. A pichação é considerada essencialmente transgressiva, predatória, visualmente agressiva, contribuindo para a degradação da paisagem, vandalismo,
desprovido de valor artístico ou comunicativo, como se aquilo não fosse arte. Costumam ser enquadradas nas categorias as inscrições repetidas bastante simplificadas de execução rápida, basicamente símbolos ou caracteres, um tanto hieróglifos, né, lembra um pouco, né, que são letras estilizadas, né, que, por exemplo, é um pi, né, velho, com um E meio estilizado. Hieróglifos de só a cor que recobrem os muros da cidade. A pichação é, por definição, feita em locais proibidos e à noite, em operações rápidas, sendo tratada como ataque ao patrimônio público ou privado, e, portanto, o seu autor está sujeito à prisão e multa. Isso é proibido, porque isso é chamado de vandalismo, tá? Mas, para os pichadores, isso é uma performance artística. Vocês conseguiram entender? Essa maneira do feio se mostrar na cidade também, que também é uma forma de expressividade. Vocês concordam com isso? Vocês querem falar alguma coisa? Que às vezes só eu falo. Querem falar alguma coisa sobre isso? Pode falar não, professor. Quero falar não, se eu posso. Seu carente. Não? Tá bom, então. Obrigado. Beleza. Obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado. Tamo junto. Beleza, isso era basicamente o que eu queria comentar. Vamos para as questões, então, e que a gente também vou fazendo outros comentários ao longo dos rolês. Tá, deixa eu jogar isso aqui para cá. Beleza? Todo mundo vendo aí? Beleza, beleza. O que acontece? Eu tentei fazer uma sequência de questões aqui que podem fazer, não sei, né? A ideia é fazer a gente refletir bastante sobre as possibilidades das questões que serão cobradas, né, nesse próximo PAS aí, tá bom? Então, eu peguei tendências daquilo que pode aparecer. Então, eu acredito que aqui, por exemplo, não tem o PAS de 2017, porque o 2017 eu acho que eu não consegui aproveitar nada, tá? Tem aqui, então, PAS 2015, 16, 18 e 19, tá bom? Então, vamos lá. PAS 2015, aí o que rola, gente? Deixa eu tentar dar um zoom aqui maior para vocês. Aí eu tentei copiar aqui mais ou menos o cabeçalho também, né? O texto dos motivadores, então vamos lá. PAS 2015, então isso daí começa, a primeira questão fala dessa obra do José Clemente Orozco, né? O nome é Deuses de um Mundo Moderno, né? Orozco, ele tem uma obra, né, que está sendo cobrada aí, deixa eu pegar aqui, obras pais. Aí eu já pego exatamente a obra do Orozco aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Orozco. Orozco. Aqui. Essa obra aí. Tá? Eu esqueci o nome da obra, qual que é? O nome da obra é Hidalgo Incendiário, tá bom? Que é exatamente isso daí, que é uma crítica também, né, a movimentos políticos. Aqui a gente vê a bandeira do nazismo, o cristianismo, aqui a gente vê o martelo e a foice, que são símbolos comunistas, né? Enfim. E vamos lá.
A obra Deuses de um Mundo Moderno, de José Clemente Orozco, né, pintor que participou do muralismo mexicano, aproxima do expressionismo. Nela, o artista pintou simbolicamente fetos nascendo mortos, com chapéu de formandos, saindo de dentro de um esqueleto, que representa o saber morto há muito tempo. No quadro, os doutores do mundo moderno, posicionados no plano de fundo, parecem mortos-vivos. Tudo bem? Então, é uma crítica que o Orozco fez, né, aos saberes, né, deu para ver isso pelo texto motivador, que é a mentalidade que vai se modificando, né, no qual os conhecedores, né, do tradicionalismo, eles são doutores mortos-vivos, vamos dizer assim. Tudo bem? Eu vou fazer, então, a questão de 1 a 13 e depois eu falo sobre a questão do Paulo Ito, tá? Então, vamos lá. Questão 11, sobre essa questão aí, sobre essa obra. A estrutura da obra de Orozco está inserida na compreensão da composição da imagem no espaço pictórico. Alguém quer arriscar? Certo ou errado, viu, gente? Alguém fala, não entendi. Não sei. Giovana, espaço pictórico, né? O espaço pictórico é o espaço, isso, da pintura, perfeito. É o espaço pintado, né? Utilizado, né? Então, a estrutura da obra de Orozco está inserida na compreensão da composição da imagem no espaço pictórico. Lembrando que, provavelmente, então, onde que ele pintou isso aqui? Dá para ver, cara, que isso aqui é o quê? Parece que é uma porta, uma janela. Não dá para ver aqui muito bem. Mas isso aqui é uma parede, né? Então, é um muralismo. Então, ele está fazendo uma puta crítica e está utilizando o espaço pictórico como um dos elementos da sua composição artística. Perfeito. É isso, que é o muralismo. Então, questão C. Vocês estão entendendo? Então, está utilizando, né, o espaço pictórico como, né, uma composição da sua imagem. Porque é exatamente isso que a galera que mete o louco nas paredes querem fazer. Utilizar isso como forma de expressividade artística. Beleza. 12. Guernica, ou Guernica, tornou-se expressão emblemática da arte do século XX, por expor o drama de uma localidade bombardeada pelos nazistas que, ao apoiarem Franco na Guerra Civil Espanhola, testavam sua capacidade bélica para a grande conflagração que não tardaria a acontecer, a Segunda Guerra Mundial. Eu vou só colocar aqui o quadro Guernica, tá? Só para a gente lembrar. Guernica é essa daqui, ó. Beleza? Tranquilo? Essa do Ezequiel, Luiz e Giovana já é da questão 12, né? É isso? Vocês já estão falando certo para a questão 12? Ou era da 11? Não era. Tá. Então, e aí, gente? Tempinho. O Eduardo já meteu um certo aí. Certo? Certo? Certo. Beleza, beleza, beleza. Pessoas, exatamente, cara. Guernica, quem pintou Guernica? Menino Pablo Picasso, né? Um dos principais artistas do cubismo, né? E sim, né? Guernica foi, então, essa obra artística que representou isso, exatamente representou a Guerra Civil Espanhola e o teste de armas que o governo nazista fez na Guerra Civil Espanhola, só para testar, só para ver de qual era, né? E mostrou isso, né? A destruição, né? Pessoas morrendo, pessoas agonizando, cavalo, a cabeça voando, essas coisas, tá? Então, sim, é uma crítica política, sim, a todo o movimento que estava acontecendo. Lembrando, uma vanguardas europeia é crítica, né? Tanto política quanto de técnica artística, beleza? E o impressionismo apenas de técnica artística. Depois do impressionismo vai vir o quê? Vai vir o expressionismo, vai vir o fauvismo e depois as vanguardas europeias. Só nas vanguardas europeias que vai ter esse movimento político, tá? Então, no expressionismo e no fauvismo, ainda era mais questões exclusivamente técnicas, tá? 13. A obra de Orozco está relacionada
as mudanças científicas, tecnológicas, religiosas e artísticas ocorridas entre o século XIX e XX. Expressa forte crítica à sociedade moderna. Tempo! Isso aí, né, gente? Isso daí, isso daí. Mais fácil do que bater na sogra, não é isso? Que isso? Batam na sogra de vocês, não. Né? Isso daí, como diz um amigo, essa daí a minha avó faz sendo queimada. Que isso? Que isso? Não é isso? Vamos lá? É exatamente, correto, correto, né? A obra de Horus está relacionada com as mulheres científicas, exatamente, interpretação de texto. Qualquer um que, né? Eu não tenho, tenho nem sogra para bater, professor. Poxa, gente, mas um dia vai melhorar, gente. Calma, relaxa. E nem namorado. Não, mas você quer, cara? Porque, sei, né? Tem algumas pessoas que gostam realmente de casar, né? Eu não sei, não gosto muito dessa ideia, não. Eu fico falando. É, cara, que ele falei, né? Tem maluco pra tudo, né, o Luiz? Cada um com seu cada um, né, velho? Mas eu vou te falar um negócio, né? Eu já vou te falar que minha sogra, eu ia dar presente para ela do aniversário dela, né? E eu ia dar para ela uma cama redonda, né? Aí ela falou, por que você acha que eu sou durmo no motel, né? Eu falei, não, é porque cobra dorme enrolado, né? Aí eu dava uma cama redonda para ela dormir bem, né? Vamos lá. Vamos aqui para a questão do grafite, né? Vamos lá para a questão do grafite, né? O negócio de casar é complicado. Eu já falei para vocês, gente, casar é bom, né? Casar é bom, gente. Mas morrer queimado é bem melhor. Morrer queimado é bem melhor. Vamos lá. Garoto faminto com bola de futebol. Né? Esse que é o nome da obra. Tá? Do Pablo Ito. Vamos lá, texto. Como todo texto, o grafite é portador de significação que, nesse caso, é dada pela visualidade em que são conjugados recursos da linguagem dos desenhos, do verbal escrito, da pintura, que juntos concretizam e incorporam uma identidade de grupo ou de uma cidade ou comunidade, em produções que trazem ao cotidiano os elementos identitários de seus enunciadores. Olha só, são os elementos identitários dos seus enunciadores. A galera está trazendo seus problemas pessoais no grafite, explorando experiências de mundo e de enfrentamento da realidade que se dão nas ruas, aos olhos de todos que nelas circulam. Olha aí, ó, o grafite da Vila Madalena, uma abordagem sócio... Tá muito pequeno, não consigo ler não, tá? Mas é isso, o grafite aí, a historinha tá aí, 30. Todo grafite apresenta 3 elementos conceituais: espontaneidade, gratuidade e efemeridade. Tempo. Errado, errado, errado. Gratuidade. Por que tá errado? Quem falou que tá errado? Eu não falei, não. Eu tô falando que a Larissa e o Rafael falaram. Por que vocês acham que tá errado? Professor, você já entregou que a questão tá certa, né? Já entreguei. Mas por que vocês acharam que tá errado? A questão tá certa, viu? Não é algo efêmero. O problema tá em feminidade? Efemeridade. Então, eu vou ser bem sincero. Eu faço as questões antes, faço tudo, né? Eu pego as questões todas bonitinhas, faço elas bonitinhas e depois eu vou no gabarito e comparo com as minhas questões que eu marquei. Eu vou ser bem sincero. Essa daí eu marquei errado por causa da gratuidade, tá? Espontaneidade, pode ser, né? Porque o grafite, ele acaba... Por que é espontâneo? Porque ele aparece do nada, né? A ideia dele é meio, né?
ser apresentado nada, né? E a efemeridade também faz sentido, porque, igual eu falei para vocês, né? Agora lá em São Paulo, meteram um cinzão lá na obra dos gêmeos, mano. Então, assim, eles apagam, né? O grafite ele apaga. No geral, né? Óbvio que eu falei para vocês, grafiteiros que são reconhecidos internacionalmente. Mas nessas obras, assim, mais como que eu posso dizer, menos conhecidas, né, de artistas menos conhecidas, sim, essas obras de grafite, elas têm como característica a efemeridade, porque é muito comum alguém chegar lá e apagar a obra, né? E espontaneidade, por quê? Porque aparece ela do nada. Um dia eu passo lá todo dia de carro e no belo dia aparece agora um grafite gigante, né? Agora, gratuidade eu não entendi, né? Eu tinha interpretado de uma maneira diferente. Mas se a gente pensar em gratuidade, sim, porque eu não cobro nada para o pessoal ver a minha arte. Mas eu achei forçação de barra essa gratuidade, né? Porque, assim, tudo tem certos custos, vamos dizer assim. Então não tem essa gratuidade. E existem amostras, né, gratuitas, que não são necessariamente de grafite, né? Se você for no CCBB, existem, enfim. Então eu só marquei errado por causa da gratuidade, mas paciência, tá? Mas sim, tem toda essa questão, então, é isso que eu quero abordar com vocês. Essa questão da espontaneidade, da efemeridade, sim, eu acho que faz muito sentido para a arte do grafite, né? Da gratuidade, agora, nesse sentido de ser algo aberto ao público, também pode fazer sentido. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. 31. As cores, as linhas e as formas chamativas constituem os únicos destaque no grafite de Paulo Ito. Errado, né, gente? Errado. Mais errado do que torcer pro Flamengo. Tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado, né? Por quê? Porque o que importa é a crítica social, né? O que importa mesmo é o que está sendo dito pelo não dito, não é isso? Por quê? Porque a criança com a bola de futebol, cara, garoto faminto com a bola de futebol. Lembrando que essa pintura, se eu não me engano, ela foi feita na época da Copa do Mundo, né? Então isso mostrava como, enfim, toda uma parte de crítica social. Não tem nada a ver. Vamos lá, bola para frente. Paz 2016, temos aí uma obra do Boccioni, tá? Umberto Boccioni. Professor, não sei quem é Boccioni. Então, é porque não é obra do seu pai, né? Mas o Boccioni, para quem não sabe, ele é um artista do futurismo. Olha só, vanguardas europeias. Então, professor, caiu o muralismo mexicano, caiu o grafite e caiu agora a vanguardas europeia futurismo, beleza? Essa é a tendência, pessoas. É essa que é a tendência. Vamos lá. A obra de Boccioni foi tomada como objeto para reessenciar a noção de tempo em debate pela sociedade da virada do século XIX. Em 1913, o futurista Umberto Boccioni escrevia para o crítico de arte, dono da Galeria Futurista de Roma, em Nápoles, Giuseppe Sprovieri. É porque tem que fazer assim, ó, quando for falar italiano, viu, gente? É só Giuseppe Sprovieri, viu? Aí é italiano. Sobre suas mais recentes culturas, né? Formas únicas de continuidade do espaço. É o meu último trabalho, o mais livre. É também aquele que, no entendimento do artista, apresentaria todas as características necessárias a uma escultura verdadeiramente moderna. Formas únicas de continuidade no espaço é considerada desde então por críticos, além do próprio artista, a síntese máxima da produção escultórica de Boccioni. A figura humana que parece caminhar está representada em diferentes momentos simultaneamente, apesar de originalmente constituída em gesso. Aí não dá para mostrar a imagem. Depois que eu terminar o texto, eu mostro a imagem. De novo. Me perdi. Apesar de originalmente ter constituído em gesso, suas versões em bronze são as que predominantemente fazem parte de um inconsciente coletivo. O metal, rejeitado por Boccioni como possibilidade plástica, enfatiza a estética da máquina, cara a poética futurista, dando ainda mais suporte à interpretação da figura como uma espécie de soldado híbrido de máquina e homem. No entanto, é o gesso, aliado à ausência de braços, que torna o corpo mais livre e induz o observador a focar nas saliências dessa figura, levando a uma maior percepção do movimento. A escultura parece atingida por uma ventania, que, fazendo força na direção contrária à marcha, torna o movimento arrastado, ainda mais contínuo.
parte de uma série de formas humanas produzidas em gesso pelo artista entre os 1902 e 1913, formas únicas de continuidade de espaço, foi a única dessas esculturas a sobreviver ao tempo. Olha aí, né? E essa obra aí, ó, eu vou tentar mostrar, tem outra imagem aqui, ó. Essa aqui já é feita de bronze, né? Essa aqui já é feita de metal. Essa daqui, então, seria a feita de gesso, tá? De 1913, que seria essa parte mais original. Tranquilo? Futurismo, então. A forma de Boccioni situa-se entre a forma real e a forma ideal, entre a forma nova, futurismo, e a concepção tradicional, grega, consistindo em uma forma variável, diversa de qualquer conceito de forma existente até então, forma em movimento, movimento relativo, e movimento da forma, movimento absoluto. Então, seria uma espécie de renovação de técnicas, né, nesse estilo greco-romano. Né? O que vocês acham? Certo ou errado? Aqui é mais achismo mesmo, eu vou comentar. Essa é qual mesmo? Qual ano? Amém. 2016, né? Certo? 2016. Então, gente, essa questão está certa, tá? Uma das principais características que o futurismo faz é exatamente trazer. Você lembra que eu falei para vocês? Esse movimento moderno, enquanto movimento idealizado, enquanto movimento, como que eu posso dizer, otimista, né? No sentido anterior, como se agora essa questão do movimento, né, fosse um elemento, como que eu posso dizer? Não sei, mais reforçador. Olha só o que eu vou mostrar aqui para você. Ah, não, acho que naquela obra não tem, não. Eu vou mostrar aqui mesmo, olha aqui, ó. Obras futuristas. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Essa daqui, olha só que legal. Essa aqui, se eu não me engano, é cavalo. Não vou lembrar, deixa eu ver se aparece aqui o nome. Não, aqui. Não aparece o nome. Mas, se eu não me engano, é Cavalo e Tropas, alguma coisa assim. Então, assim, tem essa ideia do passado, né? Porque são cavalos, a cavalaria, a gente está em 1912, né? Isso aqui já tem máquinas, né? E tudo mais. Mas tem essa característica de ser uma pegada, como que eu posso dizer, mais industrial, né? Mais moderna e rápida, tá? Sem dar muito ideia do que está acontecendo, como se fosse uma coisa passando. Quer ver? Tem outra aqui. Olha só que legal. Essa daqui. Ai, cara, eu esqueci. Eu não lembro os nomes das obras, tá? A Velocidade de um Automóvel é o nome dessa obra aqui, ó. Então, você tá vendo? Mostra exatamente dinamismo, rapidez, fluidez, e de uma maneira elogiada, otimista, como se o modernismo, a modernidade fosse algo melhor, fosse algo idealizado, qualquer coisa nesse sentido. Então, o movimento é a principal característica do futurismo, tá? Então, lembrando, cubismo é a fragmentação, surrealismo, a psicologização, né, o surreal, o futurismo, os movimentos, a modernidade, né, as máquinas, né? Quem mais que eu esqueci? O dadaísmo, o nada, a ausência de objetivo dentro de uma obra. Tá? 23. Na escultura de Boccioni, foram utilizados recursos que deram à obra ideia, movimento espiralado e ascensional. Pessoas, vou nem comentar essa questão porque ela foi... tem que tomar cuidado, né? Vou nem comentar essa questão aí porque ela foi anulada, né? Por quê? Provavelmente porque ninguém sabia o que era ascensionar, porque eu não faço a menor ideia. O espiralado faz sentido, né? Porque, assim, são espirais, né? E isso é uma das tendências também do movimento futurista. Talvez não necessariamente dessa obra do Boccioni, tá? Mas as espirais, né? E essas coisas são tendências do futurismo. Talvez, como ninguém sabia o que era ascensional, essa questão tenha sido anulada. Tá? 24. Que faz subir. Paciência.
Tá, se alguém soubesse, se tivesse ali falando isso, né, provavelmente essa questão estaria errada, né, porque nessa obra especificamente não tem essa relação. É muito mais essa obra aqui que eu trouxe para vocês, né, que é muito mais espiralado e ascensional, eu acho que seria essa obra aí, tá? 24. Boccioni não abdica do referencial natural em sua obra, tendo inovado de forma... vamos... Quantas horas eu tenho? Porque já são 7 horas, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só mais... Ah, não, só tem mais essas duas aqui. Ah, tá, beleza. Vou fazer essas duas aqui. Porque para mim tinha todas essas aqui para fazer, mas isso aqui é de múltipla escolha, esquece. Vamos lá. Boccioni não abdica do referencial natural em sua obra, tendo inovado na forma de representação, como é o caso da representação da figura humana na escultura apresentada. Então, Boccioni não abdica do referencial natural em sua obra, tendo inovado na forma de representação, como é o caso da representação da figura humana na escultura apresentada. Boccioni não abdica do referencial natural. E aí? De uma forma de representação. 24. Perfeito. Boccioni não abdica isso. 24, perfeito, perfeito. Como é o caso da representação da figura humana. Beleza? 25. Enquanto Boccioni se dedicava à expressão de conceitos de tempo e espaço na arte, Einstein mudava a concepção de tempo e espaço e suas relações na física. Com base nas informações de texto, assinale a opção correta. A. Rejeitando o bronze como possibilidade plástica das formas únicas de continuidade no espaço, Boccioni concretizou seu projeto de uma obra mais livre, uma vez que se distanciou do cânone futurista, que prezava pela estética da máquina. P. O gesso empregado na construção de formas únicas de continuidade no espaço e a própria forma de escultura concorrem para a percepção do movimento nela presente. C. A obra de Umberto Boccioni foi reconhecida pela crítica especializada graças à escultura Formas Únicas de Continuidade no Espaço. D. Composta de um conjunto de esculturas, Formas Únicas de Continuidade no Espaço representa diferentes momentos ao caminhar de uma figura humana. Vamos... o que eu aconselho vocês é sempre ir para a eliminação, tá? Nesse tipo de questões. Porque vocês sabem muito bem, eu vou comentar isso mais na próxima aula, tá? Porque essas questões eu acho que vocês têm muito... Se vocês ficarem entre duas, né? Vale muito mais a pena chutar do que deixar de marcar, tá bom? Por exatamente ter enfim, questões numéricas que na próxima aula, amanhã, eu vou explicar para vocês. Mas e aí, o que vocês acham? E... Deixa eu ver, vamos pela A. Rejeitando o bronze como possibilidade plástica para as formas únicas. Mas ele rejeita o bronze? Não, né? Aí, ó. Ele não rejeita o bronze, né? Ele utiliza o bronze, mas tem uma aí que o principal dela, né? É o de gesso, é isso? Então, não, ele não rejeita o bronze, né? Tem versões em bronze, porque é um caminhar, né? Um contínuo. Tá. Vamos para B. O gesso empregado na construção de formas únicas de continuidade no espaço e a própria forma da escultura concorrem para a percepção do movimento nela presente. Como assim, Luiz? Assim, que
Ó, mas aqui, ó, apesar de originalmente construído em gesso, suas versões em bronze são, né, predominantemente faz parte do inconsciente coletivo. O metal rejeitado por Bottioni como possibilidade de plástico enfatiza a estética da máquina. O metal rejeitado, o metal que no caso deve ser o bronze, né? O bronze é um metal, né? Alguém de química? Enfatiza a estética da máquina. Cara, a poética futurista. É isso, né? Tá, eu tô enganado? Isso, perfeito, né? Então ele utiliza, né? E não, é exatamente uma das obras caras ao futurismo, né? Então, tá. O gesso, é essa que a gente está vendo. O gesso empregado na construção de formas únicas de continuidade de espaço. Será que aqui é e a própria forma da escultura? Ah, não, e, tá certo. E a própria forma da escultura concorrem para a percepção do movimento nela presente. Então, gente, o que acontece? Não é a B, tá? Eu entendi aqui que vocês querem falar, mas eu acho que o erro está nessa palavrinha aqui, ó. Concorrem. Porque concorrem, porque eu acho que uma auxilia a outra. Vocês conseguem? O que vocês acham? Porque a resposta que saiu no gabarito não é a B. Será que pode ser entendido assim? O que vocês acham? Porque aí elas não concorrem, nem elas são complementares. Elas não são concorrentes. Pode ser entendido assim? O que vocês acham? Beleza? E olha aí, a obra de Umberto Boccioni foi reconhecida pela crítica especializada graças à escultura Formas Únicas de Continuidade no Espaço. Foi isso mesmo? Aqui no final. Ó. A escultura parece atingida por uma ventania que fazendo você toma um movimento arrastado ainda contínuo. Parte de uma série de formas humanas produzidas de gesso pelo artista em 1902. O espaço foi a única dessas esculturas a sobreviver ao tempo. Ô, Bruna, pelo menos que eu peguei aqui, tá a letra C. Mas eu entendi a B, por isso que eu tô falando. Se for a C, você pegou o gabarito aí? É o de 2016. Qual? A letra B? Tá vendo? Por isso que eu tô falando. A única coisa que poderia estar errada aqui seria esses concorrem. Porque eu peguei. Por isso que eu tô. Gente, aqui tá C. Enfim, que bom que você conseguiu ver aí. Então tá, né? Então essa aqui não, né? Porque ele já conheceu antes e a D tá totalmente errada, né? Porque, cadê? Composto conjunto de esculturas, formas únicas de espaço representam diferentes momentos ao caminhar de uma figura humana. Isso, né? Tudo bem? É o criatividade que eu peguei. Que é o número 25, né? A questão é o número 25, porque se for 25, é 25. Tá? Então, letra B, viu, gente? Por isso que eu tô aqui batendo a cabeça, cara, tentando. Velho, isso aqui não faz sentido. Então, deve ser isso aí, beleza? Questão 18, agora rapidinho, gente, pra gente já fazer questão 19 também, que aí já é a tendência de vocês, tá? Vamos lá. Questão 18. A obra Tropicália. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos logo na 19, porque aqui já fala das mesmas obras. A gente já falou do Boccioni, né, e do Orosco, tá? Só tem esse aqui da Tropicália e um deles vai cair para vocês. É mais tendência, então vamos logo para 2019. Quais 2019? Então, olha aí, temos aí Kandinsky, improvisação número 23. Essa obra está. Essa obra tá na de vocês? Se eu não me engano, tá uma do Kandinsky, né? Mas não sei se é essa. Deixa eu ver aqui. Paz. Não é essa. Paz 2023. Deixa eu pegar aqui qual que é a do Kandinsky. Mas. Obras Paz 3. 2020.
Não tem Kandinsky? Ah, não tem Kandinsky, não. É um outro artista abstrato, né? Deixa eu ver aqui. É, não. Pollock, isso, do Pollock. Isso, meu jovem, do Pollock. Ah, então não tem o Kandinsky. Ah, deixa eu pegar aqui do Pollock, então. Aqui, perfeito. Jackson Pollock. Beleza? Então, aí eles tiraram, então, o Kandinsky e colocaram Pollock, mas é mais ou menos a mesma tendência, tá? Então, é considerada a obra Improvisação número 23 de Kandinsky, apresentada anteriormente, julgue os itens a seguir. 11. Nas expressões plásticas, as linhas seguem padrões de rigidez para representar as formas, como se observa na composição de Kandinsky. Certo ou errado? Erradíssimo, né? Erradíssimo. Lembrando, o Kandinsky, assim como o Pollock, eles utilizam que tipo de técnica artística? Que é aquela técnica do jogar a tinta na tela, né? Então, basicamente, eles não, o pincel não entra em contato com a tela, o gotejamento, que que é uma técnica que preza exatamente pela improvisação. O nome da obra do menino é Improvisação, né? Por quê? Porque quando você joga, faz a técnica do gotejamento, por mais que você queira fazer, obviamente, um semicírculo, alguma coisa do tipo, vai ficar diferente daquilo que ele, né, você tinha conceitualmente na sua cabeça, né? Tá? 12. Isso, exatamente, né? Que é essa técnica de trazer, de fazer também. Ah, cara, eu não vou comentar não, porque senão eu vou responder. Tá? Então, 12. No conjunto de obras que constituem a série Improvisações, a ênfase nas cores pode ser interpretada como um vínculo entre as artes plásticas e a música. Não deu para mostrar, viu, gente? Essa aqui, não. Essa daqui não tem. Eu acho que tinha cor, essa daí eu peguei, acho que o negócio sem cor, tá? 12. No conjunto de obras que constituem a série produção, é porque tá sem cor, tá, gente? Foi mal, mas tá certo, tá? Na obra oficial tá com cor. De silêncio, isso. Perfeito. Exatamente, né? Porque também tem esse apelo mais à expressividade, não é isso, o Júlio? Tem esse apelo mais a esse tipo de expressividade, né? Essa que é a tendência. Então, um pouco a rigidez e mais apelo aos sentimentos. A obra apresentada pode ser considerada o contraponto ao progresso material motivado pela ciência e pela tecnologia do início do século XIX. Perfeito. É exatamente uma crítica a toda aquela arte produzida, também uma crítica às técnicas da fotografia, que também vão começar a ser bastante utilizadas nos movimentos artísticos a partir do século XX, né? Mas aí desde o século XIX já tem isso aí também, tá? Então, 15. Diante da sociedade materialista, a obra de Kandinsky pode orientar a observação dos espectadores para os seus mundos espirituais particulares. Mais alguém? Então, gente, eu concordo com vocês, viu, que essa questão faz sentido, tá? É, eu pulei a 14, né? Tá, mas eu já fiz a 15 aqui. Deixa eu fazer a 15, então. Diante da sociedade materialista, a obra de Kandinsky pode orientar a observação dos espectadores para seu mundo espirituais particulares. O que acontece? Essa daqui saiu o gabarito errado, tá?
Por quê? O que está aparecendo aqui? Está aparecendo que essa de espirituais particulares, mundos espirituais particulares, está aparecendo que tipo de movimento artístico? Alguém arrisca? Pois é, pois é. Eu não sei se a obra, o abstrato, a obra abstrata, tem essa característica específica de fazer o espectador refletir, né, fazer essa observação sobre os seus mundos espirituais particulares, né? Tem essa expressividade, né, que é tido mais com a questão de expressividade, né, na ideia de do artista colocar para fora, né? Eu estava falando mais do surrealismo mesmo, tá, Bruno? Mas sim, tem esse apelo à expressividade, não tanto a essa questão de mundos espirituais particulares. Isso está mais com a questão, né, psicologista, né, tá? E o 14 que eu pulei, ao se dedicar à expressão abstrata, influenciada pela sua aproximação com a espiritualidade, Kandinsky distancia-se das revoluções políticas e sociais do seu tempo, né? Já vou adiantando, questão totalmente errada, inclusive porque o Kandinsky, esse movimento do Kandinsky, é um movimento revolucionário dentro dos movimentos artísticos, tá? A obra, o abstrato, ele tende também a fazer essa revolução da técnica artística também. Tudo bem? Tranquilo? Pessoas, basicamente isso, tá? Então, coisas que eu quero comentar com vocês. Essas são as tendências do conteúdo de artes no PAS, tá? Então, olha só, olha que legal. Aqui a gente tem obra Tropicália, né, que seria essa obra do modernismo mais brasileiro. Está sendo substituído. Está sendo substituído por quais obras? Está sendo substituído por essas obras aqui, ó. Essas obras que comentam sobre, principalmente sobre o palácio lá do Itamaraty, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Meteoros. É... Usina, aqui, retrato mexicano, Palácio do Itamaraty. Opa, foi errado aqui. Palácio do Itamaraty. E ponto de encontro, tá? Então, essas obras aqui que estão entrando no lugar da Tropicália. Meteoro, que é uma obra que são 5 fragmentos que eles vão meio que se unindo, formando um elo, né? Que representa exatamente os cinco continentes do mundo, né? As 5 partes do mundo, e está na frente se não me engano, do Palácio do Itamaraty, que é o prédio de Relações Exteriores, né, do Brasil. Essa obra foi feita pelo Bruno Giorgi, né? Ela foi feita nos anos 70, teve vários conflitos, inclusive com o próprio Oscar Niemeyer, porque o Oscar Niemeyer não tinha gostado da obra, mas o pessoal convenceu ele falando que ia ficar bom, né? E depois ele aceitou, tá? E é uma obra extremamente moderna, exatamente pelas suas características que são o quê? Curvas, tá? Essas curvas que é uma das principais características da arte moderna que está sendo cobrada agora na etapa de vocês. Olha só as curvas, assim. Aí é o Palácio do Itamaraty, de uma visão ampla, né? Quem fez esse projeto foi o menino Oscar Niemeyer, e tem essa parte desse lago espelhado, né? Aqui está um meteoro que eu mostrei para vocês, né? Aqui está a obra do Bruno. E aqui o que tem mais de interessante são esses arcos, né? Que são bem característicos das obras do Niemeyer, né? O pessoal critica, né? Critica não, faz uma piada com o Niemeyer, né? Fala que as obras do Niemeyer é complicado porque não dá para pregar um quadro na parede, né? Porque como ele sempre busca linhas curvas, vamos dizer assim, né? Ele sempre busca fazer uma arquitetura mais curvilínea, vamos dizer assim, então buscando poucos elementos mais chapados, não dá para você pregar um quadro que ele sempre fica caindo, né? Então, o Palácio do Itamaraty, que é uma obra moderna do modernismo brasileiro, tá? E esse aí também que é o ponto de encontro da Mari Vieira, que está dentro também do Palácio do Itamaraty, que são, na verdade, placas, né, que elas vão meio que alinhadas uma embaixo da outra, e você pode
bater nelas, né, e fazer movimento, né? Então traz essa ideia também de movimento, de curvas, né? Apesar de ser chapadas, ser retas, ela traz essas curvas, essas tendências da arquitetura moderna, tá? Então tudo isso está relacionado com a obra moderna brasileira, tranquilo? Então está saindo Tropicália, está entrando então esses movimentos mais modernos brasileiros, como também o Mestiço do Portinari, que eu comentei com vocês, tem outras que eu comentei na aula passada, tá? Temos aí o Orosco saindo, essa obra do Deuses do Mundo, daí, entrando aquela que eu mostrei para vocês do Hidalgo Incendiário, que também é uma obra de cunho político. E temos também o Boccioni saindo, né, que é esse italiano, né, saindo e dando ênfase aí a outros movimentos de vanguardas, né? Por exemplo, a gente tem aí, deixa eu ver se eu pego aqui, temos aí cadê? O autorretrato da Frida Kahlo, temos também Hidalgo Incendiário, que eu já comentei com vocês, vou mostrar de novo, né? Mestiço do Portinari, Morro da Favela Tarsila da Amaral, La Seagull também, que também é um dos movimentos modernistas brasileiros, navio de imigrantes. O que mais? E o Pollock, né, que tem essa tendência também, tá? Mas é isso, basicamente, então, o Orosco, né, e essa obra da Frida, o autorretrato na fronteira do México com os Estados Unidos, beleza? Lembrando que isso aqui tem muito, né, é uma obra surrealista, que tem também tendências expressionistas, tá? Exatamente também por essa questão da expressividade e porque ela representa a si própria, beleza? O Orosco é representante do muralismo. E que mais que eu tinha que falar? Acho que só. E aqui a gente tem as artes contemporâneas, né, cara? Guevara Vivo ou Morto, que é muito mais representante da pop art, ou então essa arte de stencil, né, que eu comentei com vocês, né? Através também pode substituir Tropicália, né? Também, olha só, através aqui, ó, da Cida Meirelles. Vamos abrir. Silvio. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. O Através, na verdade, que é uma obra que lembra um pouco, né, a questão da guerra, né, dos conflitos, e tem essa ideia de porque mostra, são vários cenários separados por uma tela fina, né, e se em alguns desses cenários você tem elementos bem característicos de guerra, né, vamos dizer assim, que são trincheiras, né, e tudo mais, e se eu não me engano o chão também, aqui, ó, deu para mostrar aqui, ó, as trincheirinhas, né, essas coisas mostrando também a fragilidade nesse mundo moderno, né, desse período de guerras. Então é sempre uma arte pós-guerra, então é sempre uma arte crítica nesse sentido, tá? O Acordeonista do Picasso vai cair, tá bom? Que é exatamente esse daqui, essa obra cubista, tá? Que mostra essa fragmentação. O que mais? Guevara Vivo ou Morto já é contemporânea, essa obra que utiliza mais o stencil, né? Que é essa obra muito mais do grafite. Ilustrações críticas, já comentei com você, do Kuzinski, né, que é uma obra mais de web art, né, que são críticas também à sociedade contemporânea, pode ter questão relacionada à sociologia aqui. Mestiço Portinari, Meteoros, acho que é isso, cara. Trouxas Ensanguentadas, já comentei, né, acho que é isso. Beleza? Tranquilo, né? Pessoas, vou comentar agora rapidamente sobre eu fazer duas questões aqui agora de filosofia e de sociologia, e eu encerro, então, a aula de hoje, tá bom? E amanhã a gente faz essa aulinha só para comentar as questões. Vamos fazer aqui essa questãozinha que eu achei super interessante de filosofia, foi do Paz 2014. Lembrando, gente, só porque tem as obras lá do Paz, né, não quer dizer que vai cair assim, vai mudar muito esse cenário daqui. Eu quero que vocês entendam que a maioria dos Pais 3 que aconteceram caíram obras do Kant e do Nietzsche. Então, muito provavelmente vai ser cobrado alguma coisa nesse sentido.
Óbvio que tem livro da Hannah Arendt, óbvio que tem livros aí de outras coisas que fazem referência, que pode ser cobrado de outras questões. Mas, basicamente, o que vai ser cobrado é essa filosofia moderna e a passagem para a filosofia contemporânea. Então, olha aí, 2014. Eliminamos o mundo verdadeiro. Que mundo restou? O aparente, talvez? Mas não. Ao eliminar o mundo verdadeiro, também eliminamos o aparente. Friedrich Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, ou Como se filosofa com um martelo. Com base na obra Crepúsculo dos Ídolos, ou Como se filosofa com um martelo, de Nietzsche, e no trecho acima, julgue os itens 37 e 38 e o item 39, que é do tipo C. Olha aí. 37. O trecho apresentado é um aforisma, recurso utilizado pelo Nietzsche na formulação do seu conceito filosófico. Acho que essa questão a gente já fez, né? Ou alguma coisa referente a isso. Lembrando, o Nietzsche utiliza os aforismas como maneira de expressividade da sua filosofia, diferente de toda a corrente de pensamento moderna, que vai utilizar basicamente a maneira cartesiana de escrita, que é aquela maneira mais científica de apresentar a construção argumentativa, como se fosse uma ciência mesmo. O Nietzsche apresenta o pensamento dele como se fosse uma poesia. Isso tem dois lados, né? Tem um lado interessante, porque ele exatamente faz essa crítica a todo esse movimento iluminista, moderno. Não. O método cartesiano ele é utilizado basicamente por todo o método científico, tá? Porque é um método embasado na ciência, que é aquele método que eu falei para você. O método cartesiano de escrita, desculpa, tá, Júlio? O método cartesiano de escrita. O método cartesiano realmente, para a sua compreensão filosófica, só é utilizado por ele. O método da dúvida hiperbólica, né? Se for isso, é só utilizado por ele. Agora, um método de escrita vai ser utilizado por todos os outros filósofos, tá? Inclusive o Kant. O Kant também vai ter a escrita cartesiana, que é aquela escrita do mais simples para o mais complexo, com encadeamento de ideias, apresentando para o leitor aquelas ideias que ele está trazendo. Isso Nietzsche não vai fazer. O Nietzsche vai escrever poesias, né, fragmentos, aforismos, e vai meio que apresentar a sua filosofia a partir daí. Né? Os dois são racionalistas? Não, tá? O Descartes, ele é racionalista, o David Hume, ele é empirista, e se eu fosse colocar o Kant em alguma corrente, eu colocaria ele na corrente crítica. Mas calma, é muito complexo essa ideia de criticidade do Kant. Por que a gente coloca na questão crítica? Porque ele escreve 3 livros, um chamado A Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a última, A Crítica da Faculdade de Julgar. Então falam que a filosofia do Kant é a filosofia crítica, porque ele critica o racionalismo e critica também o empirismo. Mas, professor, o Kant ele entra nesse pensamento crítico contemporâneo? Não. Porque esse pensamento crítico contemporâneo, quem produz é o Nietzsche, tá? E é por isso que eu falo que o Nietzsche produz uma crítica da crítica, tá? Então, o que eu posso colocar o Kant seria uma espécie de pensamento que tem, sim, um apelo racional, que tem uma valorização da razão, mas que não desconsidera a experiência, tá? Mas, sim, que ele tem boa parte do seu pensamento fundamentado na racionalidade. Tá? Mas não podemos falar que ele é um racionalista, porque ele compreende a experiência também como fonte de conhecimento. Tá? Então ele fica ali meio em cima do muro, tentando ajudar a modernidade a não se ruir. Né? Só que aí vem o Nietzsche chutando tudo e falando, não, mano, não tem como segurar isso, vamos criticar tudo logo, tá todo mundo errado, aí vamos embora. Na frase, mas não, é retirada a dúvida expressa na sentença que antecede. O uso do ponto de exclamação evidencia o emprego da função emotiva. Isso aqui é português. Tá certo. 39. Segundo Nietzsche, existem o mundo verdadeiro e o mundo aparente, nos fenômenos naturais e na filosofia. Olha só. B. O único mundo que importa é sempre produto da interpretação. Não há aparência nem verdade, somente perspectivas provisórias. C. O mundo aparente é produto da interpretação e, portanto, só existe um mundo, o verdadeiro, não sujeito à interpretação. E D. O mundo verdadeiro é o da interpretação filosófica, que elimina as aparências. Questãozinha legal.
B, eu não sei, deixa eu ver aqui. Acho que eu nem peguei essa resposta. Tem mais alguém aí? Mais alguém arrisca? Vamos ver, vamos ver. Eu ainda não fiz essa questão. Vamos lá. Olha só. Vamos comentar. Existem o mundo verdadeiro e o mundo aparente. O Nietzsche fala isso? Quem fala isso? Platão, Aristóteles, Kant, Descartes, todo mundo que veio naquela história da filosofia fazendo sempre do mesmo, não é isso? Que separava a filosofia com o conhecimento verdadeiro e o conhecimento não verdadeiro, né? Aí fala, né? Então, se existe um mundo verdadeiro, então eu posso pautar a minha vida nesse mundo verdadeiro, que aí, no caso, né, são o mundo da filosofia, que é o mundo da verdade, o mundo de Deus, qualquer coisa do tipo, né? O dualismo de Platão, perfeito. Esse dualismo do Platão, Julie, que ele vai fazer essa separação entre o mundo sensível e o mundo inteligível, ela vai continuar em toda a história da filosofia, até hoje. Tá? Até hoje a gente ainda tem problemas com essa questão do Platão aí. Tá? Não para o Nietzsche, né? Mas, cara, se a gente pegar o Kant vai separar o intelecto humano em dois juízos. O juízo sintético, aquele juízo responsável pelas compreensões empíricas sensíveis da experiência, e o juízo analítico, aquele juízo responsável pelas compreensões racionais e puras. Né? Então, se a gente pensar, o que o Kant fez foi pegar a teoria do Platão, tirar do mundo e colocar no intelecto. Nômeno e fenômeno. Entra nisso, perfeito. O nômeno, o fenômeno. O que é o fenômeno? É aquilo que está externo a mim. E o que é um nômeno? A própria palavra já faz. Nômeno é um nome. Se eu estou dando nome, é porque eu estou criando esse conceito. Quem falou que isso aqui é copo? Eu. De uma maneira racional, eu chamei isso de copo. Isso não está dado na natureza. Isso não está dado de maneira empírica. Não é sensível. Né? Isso. Olha, cuidado. Porque o Kant não está preocupado com a coisa em si. Tá? O que é a coisa em si? A coisa em si é o que é a natureza da maneira como ela é. Essa é a diferença do Kant para o Platão. O Platão, isso. Calma, vamos devagar. O Platão, ele está preocupado com a verdade das coisas, que está escondida, oculta do mundo sensível. Então eu vejo vários cachorros na minha vida, só que eu sei que no mundo inteligível existe uma forma de cachorro ideal na qual todos os cachorros que eu experimento estão inspirados, estão influenciados. Então, ao invés de eu estudar os cachorros em geral, eu estudo a forma dele, que é a forma abstrata, a forma ideal, e eu não preciso ver todos os cachorros para saber o que é um cachorro. A partir da sua forma, eu consigo falar isso, que é um mundo verdadeiro. E aí sim eu tenho o estudo da coisa em si, do cachorro, da árvore. Existem várias árvores, mas a árvore ideal ela está no mundo inteligível, no qual essa árvore ideal que origina, que dá uma espécie de modelo para que todas as árvores empíricas existam da mesma maneira, ou de maneiras semelhantes. Né? Então, o que importa para o Platão é a coisa em si, que é a verdade da natureza. Agora, o Descartes também. O Descartes também estava procurando alguma coisa semelhante a isso. Né? Só que o Kant, ele fala que a gente não pode achar a coisa em si. Por quê? Porque o nosso conhecimento, ele depende da experiência. Ele tem a parte racional, mas tem também a parte empírica. E se ele depende da experiência, eu não posso saber o que é o copo em geral. Por quê? Porque eu dependo da minha experiência para saber o que é copo. Então, eu não tenho acesso a essas ideias. Então, quando Kant vai falar de nômeno, ou dessa parte inteligível, vamos dizer assim, ele está falando da capacidade humana de conhecer a coisa. Então, Kant não fala da coisa em si, mas da minha capacidade de saber o que é a coisa em si. Essa que é a revolução copernicana. Tudo bem? Essa que é a grande diferenciação, a revolução que o Kant faz no modo de pensar, porque eu tenho limites para o meu conhecimento.
Então, quando eu falo da garrafinha, eu não falo da garrafa em geral, eu falo da minha percepção da garrafa. Tudo bem? Por isso que eu falo do meu intelecto. Então, por isso que o Platão fala mundo sensível, mundo inteligível. E o Kant fala juízo sintético, juízo analítico. A parte sensível do meu intelecto, a parte inteligível do meu intelecto. Enquanto isso, o Platão estava buscando a verdade da natureza. Né? Tudo bem? Então, existe o mundo verdadeiro e o mundo aparente, nos fenômenos naturais e na filosofia. Não, isso aqui está muito próximo de um pensamento platônico ou então um pensamento kantiano. O único mundo que importa é sempre produto da interpretação. Correto. Não há aparência nem verdade, somente perspectivas provisórias. Perfeito. Ao meu ver, está correto. Tá? Vamos ver a próxima. C. O mundo aparente é produto da interpretação. Correto. E, portanto, só existe um mundo, o verdadeiro, não sujeito à interpretação. Está errado. Está falando exatamente o contrário. Não existe verdade. Para o Nietzsche, não existe verdade. Tudo é cabível de interpretação. É por isso que nós estudamos a pós-verdade. Essa ideia de que, dependendo do meu contexto, cara, o céu pode ser vermelho. Né? Dependendo do meu contexto, sei lá, né? Cloroquina é tratamento precoce contra coronavírus. Então, assim, e isso é a verdade aceita. Então, é cabível de interpretação. Vocês estão vendo como a questão pode relacionar com o pensamento né, a questão filosófica, pode relacionar com a vida contemporânea, esses assuntos aqui. Né? E D. O mundo verdadeiro é o da interpretação filosófica, que elimina as aparências. Não, né? Também não. Não tem nada a ver com o mundo verdadeiro. A verdade não existe. E devemos acabar com qualquer tipo de ideia que tente chegar a esse princípio de verdade, acabando com a maior delas, que é o quê? Deus. Por isso que Deus tem que morrer, por isso que Deus está morto, para acabar com essa ideia de que os homens buscam uma espécie de verdade. Pois verdade é negacionismo. Voltamos ao obscurantismo, exatamente. Mas isso é um fenômeno já observado por essa galera no começo do século XX, viu? Eu quero deixar bem claro, viu, Julie, que essa é uma tendência de pensamento contemporâneo, tá? É óbvio que as fake news, eu falei isso na aula específica, né, sobre pós-verdade. A diferença da pós-verdade para fake news. A fake news ela é feita de maneira deliberada por um grupo com intenções políticas. Agora, a pós-verdade, ela já é uma tendência natural do pensamento contemporâneo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Não é que o Nietzsche defenda isso também. Ele está apontando para a tendência que será essa na contemporaneidade. E acerta de um jeito brilhante. Tá? Sociologia. De 2014. Tá? Vamos fazer essas daqui rapidinho e eu encerro. Essas daqui, por que eu quero fazer essa? Porque também é uma tendência grande. Olha só. Vamos lá. No caso da sociologia, foi no século XIX que surgiram os primeiros esforços sistemáticos de delimitação de objetos de estudo e de estratégias metodológicas para a produção de conhecimento fidedigno. Com as grandes transformações que acompanharam a Revolução Industrial, foram muitos pensadores que se dedicaram a entender os problemas que surgiram e a propor soluções. Foi Augusto Comte, ou Comte, que primeiro usou o termo sociologia ao pretender uma ciência da sociedade com grau de positividade equivalente ao das ciências físicas e capaz de orientar a solução de problemas concretos. É na virada do século XIX para o XX que surgem para os dois grandes teóricos responsáveis pelo desenvolvimento da sociologia como ciência da sociedade, especialmente dedicados à compreensão do fato da ação social, Durkheim e Weber. Então, aqui estamos falando sobre a origem da sociologia. Lembrando, a sociologia, diferente de artes e filosofia, é um pensamento moderno. Ela vai surgir exatamente no século XVIII, século XIX, ali, começo do século XX. Beleza? Diferente de artes, que tem lá 10 milhões de anos, sei lá quantos anos. E filosofia que também. Desde quando o mundo é mundo, a gente tem filosofia. Né? A sociologia, então, ela surge exatamente nessa tendência positivista do Augusto Comte, pessoas. Eu vou pegar aqui rapidão. Abre. E vou fazer uma projeção. Vocês estão vendo aí uma tela escrito Revisão Sociologia? Falam sim, por favor. Não?
Ah, eu estava errado, agora vai. Foi. Olha só, o que eu preciso que vocês entendam sobre sociologia? Sociologia, introdução a ela, né? Então, primeiro, ela vai ser um pensamento que vai trazer como principal característica a análise dos problemas sociais. Professor, que problema social? Galera, a gente está ali no começo do século, final do século XVIII ali, cara, tá tudo acontecendo. Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana, é o cientificismo moderno. Olha aí, ó. Cientificismo moderno que vai começar, ou seja, a religião vai deixar espaço, né, para tentativa de explicações pautadas na ciência, tá? E aqui vai ser toda aquela questão do iluminismo, todas essas tendências aí que você já sabe. Principalmente trazido pelo André Comte Sponville, né, que vai trazer o dicionário filosófico. Aí, professor, dicionário filosófico é importante? Pessoas, porque pela primeira vez na história da humanidade a gente vai ter conceitos sendo trazidos para a gente de maneira explicada de maneira científica. Antes eu falava para vocês, o que é fé? Aí alguém, um padre, vai explicar, fé é aquilo que você tem que ter, porque senão você vai morrer, vai para o inferno. Agora, no cientificismo moderno, fé vai ter uma explicação racional, tá? Então isso é importante. 2, Revolução Industrial, né? O modo do mundo do trabalho está mudando. Agora as pessoas estão se relacionando de uma outra maneira. Antes, quem fazia os produtos eram os artesãos, né? Por isso, o artesanato, né? Que faz como se fosse de uma maneira manufatureira, feita pelas mãos. E agora não, estão vindo fábricas, indústrias, né? Então o mundo do trabalho está mudando. O artesão está, então, saindo da sua produção caseira e indo agora, oferecendo sua mão de obra para as grandes fábricas, para as grandes indústrias, naquele primeiro período do capitalismo selvagem, né? Que as pessoas trabalhavam 20 horas por dia, pessoas se matavam, doenças apareciam. E a Revolução Francesa, que é um modo como as pessoas se organizavam politicamente. Agora, a democracia liberal vai ser um dos principais fatores que vai orientar as decisões políticas do Estado. Então, está tudo mudando. E por isso que a sociologia vai ser importante para conseguir definir essas mudanças. Então, primeiro vão ter esses principais teóricos, os conservadores, que aí eu coloquei para você Augusto Comte. Por que conservador? Porque está vendo o capitalismo avançar e vai ver o capitalismo com bons olhos, vai falar, olha, o capitalismo é bom, a gente tem que assumir essas mudanças e meter o louco, né? Já que é essa mudança como se fosse algo natural. Lembra do darwinismo social que eu trouxe para vocês nessa ideia de naturalmente as coisas vão evoluindo? Então, o capitalismo é a evolução natural da sociedade. Então, por isso a gente tem que apoiá-lo e querer que ele melhore cada vez mais. Temos aí Augusto Comte, Saint-Simon e Émile Durkheim. Depois temos os revolucionários, os pessimistas, que vão ver esse avanço do capitalismo com o quê? Péssimos olhos. O capitalismo trazendo uma nova forma de escravidão para a nossa vida. Que agora a gente está totalmente voltado para o mundo do trabalho, não temos mais vida para a gente fazer, se dedicar para outras questões da fruição da vida, né? Que é o Karl Marx e o Friedrich Engels. E, por fim, a sociologia se cristaliza nessa ciência social, que vai ser graças ao Max Weber, e vai trazer como principal característica essa neutralidade. Eu não vou nem falar que é bom e não vou nem falar que é ruim. Eu vou falar que é o quê? Que eu só vou analisar de maneira científica, fria, que é esse o papel do sociólogo. Tudo bem? Então eu trouxe para vocês aqui Augusto Comte, que vai trazer essa ideia do positivismo com os principais lemas. Qual que é o lema do positivismo? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Parece o lema da bandeira brasileira, não é? Que amor é ordem e progresso, né? Professor, por que a bandeira brasileira não tem um amor? É porque aqui no Brasil não tem amor, meu querido. Aqui é só putaria, é só bagaceira, né? Então tem que tirar só ordem e progresso. Isso é um lema positivista? Positivismo esse que foi muito utilizado com um pensamento característico do militarismo. Os militares utilizaram o positivismo como fundamento das suas compreensões filosóficas, gente. E quem trouxe esse lema para a bandeira brasileira foi um cara chamado Benjamin Constant, um dos principais idealizadores do pensamento positivista brasileiro. Ele foi lá, estudou com o Comte e voltou e trouxe o positivismo para a gente aqui, beleza? E o positivismo tem essa ideia, cara, lei fundamental da evolução, essa ideia que estamos melhorando, que as coisas têm apenas que ser positivas. Por que é positivismo? Porque elas só somam, ou seja, só procuram um saber técnico, acrítico, sem criticar, sem trazer problemas. Eu tento apenas somar conhecimento. Tranquilo, Julie. Obrigadão. Também já estou encerrando aqui, tá? E é isso que eu queria falar sobre o Sponville. Vamos voltar aqui
e eu faço a última questão e eu já encerro. Cadê? Aqui. Beleza, falei tudo isso. Entre os problemas sociais decorrentes da industrialização ao longo do século XIX, inclui-se a ausência de regulamentação trabalhista, como demonstram as jornadas de trabalho, que hoje seriam consideradas abusivas. Certo ou errado? Certo, certo, certo. Cadê? 2014. Comentei, né? O primeiro passo do capitalismo vai ser o capitalismo selvagem. Por isso que vão ter pessoas revolucionárias e tudo mais, tá? 43. Infere-se do texto que, para Augusto Comte, as ciências humanas, a exemplo da sociologia, para distinguir-se das ciências da natureza, deveriam aprofundar o compromisso com a subjetividade. Certo ou errado? Errado, errado, errado. Por quê? Porque, primeira coisa, menino Augusto Comte está querendo fazer com que a sociologia se transforme em uma ciência natural. Por isso, o positivismo vai trazer... Tem que ser impessoal, tem que ser impessoal. Não pode ser subjetivo, tem que ser objetivo, tá? Não pode... Quem vai falar que tem que ser embasado na subjetividade, professor? O Marx. O Marx vai trazer a subjetividade como principal característica do pensamento sociológico. Por que a subjetividade, professor? Porque, olha, o mundo do trabalho pode estar ganhando dinheiro, né? As sociedades podem estar ficando ricas. Mas quem é que está ficando rico na sociedade? O trabalhador ou o burguês? O burguês. Então é subjetivo esse ganho. Então devemos criticar esse ganho. Estão percebendo? No Augusto Comte, não devemos criticar nada. Ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser o quê? A crítica, né? Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que estar fundamentada nas ciências da natureza, semelhante à física social, como se fosse um conhecimento, como se fosse a física mesmo, a partir de leis bem fundamentadas. Então, questão errada. 44. Na contemporaneidade, a sociologia tem expandido sua área de atuação, incorporando seus objetos de estudos temas os mais variados, os quais, a exemplo do futebol, desempenham um papel importante nas sociedades. Então, 44. E aí? Certo, né? Corretinho, beleza. Aí o que acontece? Sociologia tem duas partes, falei para vocês. Sociologia moderna e pós-moderna. Tranquilo? Na pós-moderna, quais são os temas? Agora é política, economia, mundo do trabalho? Não. Agora é questão de gênero, racial, questões, enfim, diversas, né? Questões de identidade, enfim, tudo bem? Essa é a sociologia pós-moderna, de afeto, né? E outras coisas. 45. No mundo contemporâneo, é isso mesmo? No mundo contemporâneo, o esporte tem sido percebido como manifestação genuína da identidade cultural e social de alguns povos, razão pelo qual os regimes políticos, à esquerda e à direita, democráticos e ditatoriais, têm se mantido à margem de competições em direções de ligas e associações esportivas. O que você acha? Então, gente, assim, eu não queria, né? O que acontece? Tá, vou comentar. Vocês já viram o Bolsonaro agora que postou parabéns, Palmeiras, campeão da Copa do Brasil? Aí, semana retrasada, ele não postou com a camisa do Flamengo, falou parabéns, Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro. E se tivesse outro time campeão de alguma coisa, ele estaria vestido com a camisa falando prazer, parabéns, time, pela camisa. Por quê? Porque essas políticas, tanto ditatoriais ou democráticas, elas têm como característica principal esse populismo. E por isso elas não se mantêm à margem dessas partes aí, principalmente futebolísticas, cara. Em 1970, quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, a galera trouxe o Pelé para cá como a maneira para fazer propaganda do regime ditatorial que estava tendo aqui. Porque no Brasil a gente estava em ditadura, né? Desde 64, tá? Então sempre foi utilizado como uma característica, sim, populista por essas pessoas, viu? 45, certo. Ah, não, tá errado, né? Ixi, eu que tô vendo errado, tá? Genuína. Não, é errado. Isso. A questão tá errada, não está certa. Isso. Beleza. Porque ela tem se mantido como uma das principais características. Isso. Tá. Como seu aparecimento está vinculado ao contexto histórico de transformações, a sociologia deveria ocupar-se da interpretação da complexa realidade social em detrimento do objeto de solucionar os problemas do cotidiano. Certo ou errado?
a última questão. Eu encerro. Por que está errado, viu, Bruna? Temos que tomar cuidado, porque, de fato, para alguns, a sociologia realmente ela deveria não participar de nenhum tipo de problema. Não, está errado mesmo, está errado. A questão está errada. Ah, tá. Assim. A questão está errada mesmo, tá? Mas tem que tomar cuidado, por quê? Porque realmente tá errada. Só que para alguns sociólogos, a sociologia ela teria sim essa característica de não falar sobre, não resolver os problemas da sociedade. Ela deveria apenas descrever, tá? Mas não, tá? A sociologia sim, ela tenta sim trazer uma visão ao todo e sim buscando os problemas da sociedade de maneira geral, tá? Beleza? Beleza? Tranquilo? Pessoas, então é isso aí. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Na nossa aulinha. Eu vou tentar trazer dicas para vocês, então, sobre a prova, lembrando que é o CESP, né? Então tem certas particularidades. Vou colocar lá, tá? Tudo lá vou colocar agora. Assim que acabar a aula, eu coloco lá no Drive, beleza? Viu, Ailane? Até tudo que eu tinha colocado antes, que foi mal, viu, gente? Até esqueci de colocar, vou colocar tudo agora, tá? E aí, por favor, quem puder, a gente vai ser uma conversa mesmo, tá? Mais aberta, tá? Sobre técnicas táticas, né, que podem ser utilizadas na hora de fazer a prova, porque lembrando, né, se você for fazer todas as questões, você não consegue, não dá tempo. A prova foi feita para isso, né? Para fazer, para quem faz a prova é quem sabe fazer a prova, tá? Né? Então não adianta, você acaba perdendo muito tempo, você fica desesperado e acaba sendo uma péssima prova. Gente, obrigado, vocês que são feras, parabéns aí por essa dedicação, tamo junto, tá? E foca aí, gente, até ter novas notícias, tá? Continua aí no foco, porque vocês vão com certeza estar na frente. Confie em mim que um dia, uma hora, vocês serão recompensados. Recompensadas, principalmente, né? A grande maioria. Desculpa aí, Luiz, Rafael, né? Mas hoje é Dia das Mulheres, então, né? E é elas que estão metendo louco mesmo. Gente, como entra no Drive, tem um link lá, né? Aí tem um link depois no grupo, viu, Júlia? Tu pede lá e é só acessar, mano. O Drive lá é aberto, tá? Não tem senha nem nada. Tá? Depois você só pede lá no grupo do WhatsApp que te manda lá. Beleza? Eu acho que tem na própria descrição do grupo. Quando você clica na descrição do grupo, eu acho que tem lá os links, né? Esse pá já tá lá. Beleza? Gente, brigadão aí, boa noite, bom descanso, tamo junto e é nóis. Abraço. Valeu, valeu.